não é considerado a dissolução, o término do casamento por Jesus. Tanto é que ele diz, quem casar com a parte repudiada, comete adultério com ela. Você parou para pensar? Como é que é? A parte inocente foi traída, ela não tem nada a ver. Se alguém casar com ela, comete adultério com ela. Mas por que comete? Ela é inocente, ela não fez nada. Porque Deus está considerando o casamento dela antigo ainda, pois o marido dela está vivo. Porque ele não se desfaz com o adultério, não se desfaz com a traição, só se desfaz com a morte. Então, pela parte inocente, você nota que o segundo casamento é proibido, porque a inocente não fez nada, ela foi traída. Só que a Bíblia diz que se a inocente casar com uma pessoa, comete adultério. Por quê? Porque o casamento antigo dela ainda está sendo considerado. Então, tanto o que repudiou, quanto a repudiada, se casarem, cometem adultério. Vamos ler isso em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Está muito bem claro em Romanos capítulo 7. Olhe lá. Romanos 7, versículo 2. Porque a mulher, está muito claro aqui, vamos ver. Porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto o marido viver. Ela está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Agora olha o 3. De sorte que, vivendo o marido, ela será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Tem como ser mais claro? A mulher casada está tratando da mulher, ok? Mas também pode ser o homem. Olha só, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto o marido viver. Está ligada. Separando, adulterando ou não. Se a mulher separar e casar com outro, estando vivo o marido, comete adultério, porque está ligada ao marido pela lei. Que lei? A lei de Gênesis 2:24. Uma só carne, a união mística. De sorte que se o marido dela morrer, ela pode se casar com outro, e não será chamada adúltera, pois a lei foi quebrada com a morte do marido. Mas vivendo o marido, e ela separou porque ele adulterou, porque achou ruim ou qualquer outra coisa, vivendo o marido e ela casar com outra, será chamada de adúltera, porque está ligada pelo marido ainda enquanto ele viver. 1 Coríntios vai falar a mesma coisa, um livro depois. Vamos lá, um livro depois. 1 Coríntios 7, 39. Olha lá, ó. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive. Mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, ele está dizendo aqui, olhe para cá, quando é que o segundo casamento é permitido para o crente? Só em caso de viuvez. Porque o casamento místico, uno, só pode ser dissolvido com a morte de um dos cônjuges. Se os cônjuges estiverem vivos e não estiverem casados, um com o outro, e casarem-se com o outro, estão em adultério, porque Deus sempre vai contar o primeiro casamento. Está anotando aqui? E ainda dá um conselho para a viúva, ou o viúvo. Deus permite que a viúva e o viúvo se casem, desde que seja no Senhor, com outro cristão. Porque se eu casar com um ímpio, eu vou estar na lei de Coríntios 6. Não vos prendai a um julgo desigual com os infiéis. Então a gente nota que essa confusão que algumas pessoas fazem, e algumas igrejas, teólogos, alguns estudos,
homens mais piedosos que eu, mais estudiosos que eu, confissões de fé de grandes igrejas, algumas aprovam o segundo casamento no caso de adultério. Porém, a Bíblia diz que cada um fique como o Senhor chamou. Deus deu para nós essa revelação, esse entendimento, que é muito claro. E eu não posso andar contra aquilo que a minha consciência diz que é claro, contra aquilo que o Espírito Santo testifica que é claro, e contra aquilo que a Escritura é clara em dizer. A vitalicidade, a união mística do casamento, ela é muito mais que um contrato. Por isso não é dissolvido com adultério. Se você notar, em Efésios 5:30, aproximadamente, ele vai dizer assim, ele vai dizer da união do casal, que é algo tão profundo, que é difícil até a interpretação. Ele cita novamente Gênesis 2:24, dizendo, no princípio Deus uniu o homem e a sua mulher, os dois tornaram só uma carne. E eis que digo o mistério de Cristo e a igreja. Ele vai comparar o casamento, a união do homem com a mulher, ele vai comparar com a união de Cristo e a igreja. Como é a união de Cristo e a igreja? Ela é mística, ela é transcendente, ela é uma fusão tão profunda que Paulo declara como um mistério. Por isso seremos arrebatados, porque temos a vida de Deus fundida em nós. Assim é o matrimônio. É tão sério o casamento, é tão místico e profundo, não é um contrato, não é uma situação que você faz e a deixa como quer. Não, ela nasceu do céu, ela deve ser respeitada. Estude Efésios capítulo 5, essa parte que retrata sobre o casamento. Então você vai dizer porque Paulo está defendendo, porque Cristo está defendendo, e porque não há possibilidade do segundo casamento. Porque eu digo o mistério a respeito de Cristo e da igreja. E ele compara essa união com a união mística do casal. É muito profundo, sério e muito responsável o casamento de uma pessoa. Vamos ver outro caso aqui. 1 Coríntios 7, no versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas olha só, se o descrente, se o ímpio se apartar, aparte-se. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para paz. Presta atenção. E no caso de casamento misto? Casamento misto. É permitido o divórcio e o segundo casamento? A mesma lei de Mateus. É permitido só o divórcio, mas o novo casamento também não. Como é esse caso? Suponhamos que há dois ímpios, marido e mulher, vivendo juntos. São pagãos, são ímpios. Um destes se converte, a mulher ou o marido, e passa a nascer de novo e professar a fé cristã. Suponhamos que a mulher, o marido, intenta deixar a mulher. Eu não quero compactuar com essa religião, com essa fé, eu vou largar de você. O que a Bíblia diz aqui? Que é permitido a mulher deixar o marido ir, mas não se casar de novo. Como ele diz aqui, ó, vamos interpretar bem, porque todo mundo interpreta para agradar a carne, né? Se o descrente apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. O que é essa servidão? A parte crente não está sujeita à servidão, a lutar para ficar casada com o ímpio. A parte crente pode deixar ele ir, não está sujeita à servidão, ou seja, eu vou estar em pecado se ele me deixar, eu tenho que lutar por ele? Não precisa. Ela pode, por opção, lutar para ficar. Porém, não está sujeita a isso, pois a parte crente é responsável por deixar. Depois ele diz, Deus vos chamou para a paz. Ele está dizendo do conflito entre os dois. Deus não chamou vocês para guerrearem com o outro. Deus não chamou para haver conflitos. Deixe ela ir, fique em paz. Porém, a mesma lei de Gênesis 2:24, agora com a sua conversão, foi concebida por você. Também é um.
Porque no dia do casamento, Malaquias 2, o Senhor foi testemunha de ambos. E ambos se tornaram um quando se casaram. Quando você converteu, veio a consciência da união mística indissolúvel. Ok? Agora ele quer separar? Pode. Porém você está ligado por ele ainda pela lei. Então Deus também não permite o segundo casamento de casais mistos. Se um homem crente tem uma mulher ímpia, ela quer deixá-lo, pode deixar. Não precisa brigar para voltar com ela. Porém, ele não pode casar com outra pessoa enquanto a parte ímpia estiver viva. A mesma coisa para a mulher, o marido ímpio pode deixar, ela não precisa conviver com ele. Mas não pode casar, porque está ligada misticamente com ele, unidos em uma só carne, somente com a morte do cônjuge. Então, em todas essas passagens, Deus está mostrando que Ele não permite, em hipótese alguma, o segundo casamento. Por exemplo, vamos ver em Lucas 16, 18. Abre lá para você ver. Lucas 16, 18. Aqui ele é enfático. Lucas 16, 18, ele não dá cláusula nenhuma lá. Ó. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera. Olha só, ele está explicando duas coisas aqui, ó. Primeira parte, ó. Qualquer que deixe sua mulher casa com outra, adultera. Então ele está dizendo aqui que todo casamento após o divórcio é adultério. Então aqui em Lucas 18 ele está autêntico na parte A. Qualquer que largar da mulher casar com outra, adultera. Então ele está dizendo que não há hipótese do segundo casamento. Segundo, ele vai falar que a parte inocente também adultera. Ó. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então na parte 2, ele está dizendo que a parte inocente também é culpada. Olha a tragédia do divórcio. Se separar, casar com outro, adultera. Se alguém casar com a inocente, também adultera. Porque ambos, a inocente e a culpada, estão ligados em uma só carne. Agora vamos ver Marcos 10. Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 11 e 12. Olha o que está escrito. E Jesus diz: qualquer que deixar a sua mulher casar com outra, comete adultério. A mesma coisa da parte B de Lucas. Agora, da parte A de Lucas. Na B, vai ter um adendo. Olha lá. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então ele está dizendo aqui já dos dois sexos. Primeiro, porque a Bíblia toda sempre fala que o homem que repudia. Aqui está dizendo tanto o homem quanto a mulher, se repudiar e casar, cometem adultério. Então disse lá, ó, qualquer homem que deixar sua mulher casar com outra, adultera. Tá igual em Lucas. Só que no 12 vai falar que a mulher também, se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Muitas pessoas acham que o adultério é só quando o homem deixa a mulher. Não, aqui agora está dizendo, se a mulher também deixar o homem e casar com outro, adultera. Agora vamos voltar para Mateus 19. Que eu sei que ainda está uma pulguinha na tua orelha, né? E vou explicar isso aqui com muita facilidade. Mateus 19. Preste muita atenção. Vamos ver a cláusula novamente. 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E que casar com a repudiada também comete adultério. Fique aí. Muita gente usa o 19:9 para dizer que pode casar de novo. Então vamos lá. Vamos primeiro pela lógica. Olha isso todos para mim. Não tem nenhum texto que aprova o segundo casamento. 1 Coríntios 7:39 diz que não aprova só com a morte. Romanos 7:1 diz que não aprova o segundo casamento só com a morte. Marcos 10 diz que não aprova o segundo casamento. Lucas 18 não aprova. Por que um versículo, 1:9, vai contrariar toda a Bíblia? Gênesis 2:24 diz que é indissolúvel. Lá em Coríntios cita novamente. Efésios cita. Será que Jesus ia contradizer toda a Bíblia para apoiar o segundo casamento?
Todos que casam pela segunda vez dentro da igreja, quando são traídos, acham refúgio nesse versículo, porque por causa da exceção, a não ser por adultério e casar com outra. Só que aqui também eu posso ir mais além ainda, e o tempo está estourando, vamos lá. Por que esse texto ia contrariar todos os outros? Então você vai ter que fazer a exegese, os originais gregos. Você notou que está ali, qualquer que largar da sua mulher não sendo por prostituição? Por que não está ali? Qualquer que largar da sua mulher não sendo por adultério. Está prostituição, não está adultério. Então o original ali está porneia, e adultério é moicheia. Mas você poderia ter colocado, por considerar igual, eles colocaram moicheia ou porneia, tanto faz. Não, em Mateus 5, quando Jesus vai tratar dos pecados do coração, que estão no coração, os vícios, os adultérios e a prostituição, lá está as duas juntas, moicheia e porneia. Então os judeus faziam distinção de porneia e de moicheia. Então trataram aqui de prostituição, porneia, e não de moicheia, adultério. Por quê? Porque Jesus também está ensinando duas coisas no texto, por isso que há tanta contradição. Ele está ensinando ali do relacionamento judeu. Ele está ensinando que esse caso aqui é um caso de noivado. O judeu, antes de casar, fica um tempo, um noivado que é muito mais sério que o nosso. E nesse caso do noivado, que eles ainda não têm relações sexuais, se a mulher nesse período cometer porneia, relação sexual, o marido pode largar dela e casar com outro. Sabe onde eu descubro isso? José e Maria. Lembra? Quando Maria ficou grávida, José tentou sair dela, porque estava desposada de José, noiva, não estava casado. Então José foi embora, e a Bíblia diz que ele foi justo nessa decisão. José podia sair e casar com outra. Então o que Jesus está ensinando aqui? No caso de judeus, noivos, se ambos cometerem relações sexuais nesse período, um pode separar do outro e casar novamente. Por quê? Porque o casamento ainda não está oficializado. Tanto é que em João 8, os fariseus vão chamar Jesus de filho de porneia. Vão falar: Jesus, você veio de prostituição, porque Maria ficou grávida antes de José coabitar com ela, ou coabitou com ela antes do momento sacro. Então, evidenciando que o segundo casamento pode ser feito só enquanto ainda estão noivos. E se fossem oficialmente casados, não poderiam casar-se de novo. É exatamente isso que Mateus 19, 9 está nos ensinando. Eu não precisaria explicar tudo isso. Eu não precisaria discorrer. Mas por que você está fazendo? Por causa da dureza do vosso coração. Porque toda a Bíblia é contra o segundo casamento, por causa da união mística de Gênesis 2, 24. Mas essa exceção para pessoas carnais, vão correr nela. Não, eu posso, eu tenho direito. Você não tem direito, você não pode. Nós temos que entender que vivemos a época da graça. É difícil tratar desses assuntos porque a igreja é muito carnal, racional, e ela quer lidar como a sociedade lida. Nós não damos. A porção de você que está só é o Senhor. A nossa herança é como a descendência levítica. Levi, a tribo de Levi, a porção deles era o Senhor. Aquilo que nos completa, que nos preenche, apesar do matrimônio ser algo lindo, não é a esposa nem o marido, é a pessoa de Jesus Cristo. É o Espírito do Deus vivo. Então o que eu digo para você que está em crise? Se a sua mulher, você está passando com problema de divórcio, qual é a solução para a infidelidade conjugal? Não é o divórcio, meu irmão, é o perdão. Nós tratamos só de divórcio, de segundo casamento, mas há em nós uma graça maravilhosa para resolver isso. O exemplo do casamento não é Cristo a igreja? É. O que Cristo faz diariamente? O que Cristo faz regularmente com a igreja? Perdoa ela. A igreja vive pecando com Cristo, vive traindo Cristo, vive adulterando. O que Cristo faz?
concede graça e misericórdia e perdoa. Perdoe. A maneira de restaurar o casamento é perdoar. A graça que é? Perdoar a pessoa independente do nível da ofensa. Essa é uma maneira. A graça em nós. Pastor, na sociedade isso não existe. É claro, eles não detêm o Espírito Santo, nós temos. Perdoe a sua esposa que te traiu. Perdoe o seu esposo que te traiu. É isso que a palavra de Deus tem para nós. Que Deus quer a perpetuidade do casamento, a indissolução do casamento. O que Deus uniu, uma união que transcende a terra. Ninguém, nem você, nem tua esposa, nem a repartição pública, o homem, não separe. E em todos esses casos, a melhor saída é a graça gloriosa, é o perdão de Deus, que nós temos condição de perdoar. Recorra a Deus em oração, busque a Ele. Para os que estão solteiros, sozinhos, ofendidos, os que foram traídos e não podem se casar porque o cônjuge está vivo, Deus não proverá, não permitirá que você seja tentado ou afligido mais do que você pode suportar. Recorra à graça e à misericórdia dele. Vamos fechar os olhos, vamos orar.